My Dragon System, capítulo 371. O que aconteceu debaixo da mansão. Dentro da caverna consideravelmente grande, Jack estava neste momento sendo conduzido pela mão por Rachel. Por alguma razão, ela tinha gostado de Jack e estava neste momento dando um passeio ao redor do lugar com ele. E pra lá, a tia Suzy faz toda a comida pra gente comer. Ela disse ao apresentar Jack às senhoras de idade de aparência gentil. Elas se curvaram e permitiram que Jack desse uma olhada rápida, antes de seguir para o próximo lugar. E aqui é onde dormimos. Todos dormem juntos porque somos uma grande família, ela gritou. Embora alguns de nós tenham pesadelos quando dormimos, mesmo quando a gente é tão próximos um do outro quando dormimos, explicou Rachel. Enquanto ela continuava a mostrar o lugar a Jack, havia uma coisa que ele não conseguia parar de olhar. Era o fato de que ela tinha um rabo, e o balançava constantemente de um lado para o outro. Mas Rachel parecia tão animada, que foi difícil para ele interrompê-la e perguntar sobre isso. Steve e os outros, observando o olhar confuso estampado no rosto de Jack, que era arrastado pela menininha, enquanto estavam rindo dele. Então, você vai contar a verdade ao seu irmão? Encostado em uma das paredes da caverna, estava um adolescente com cerca de 17 anos. Embora ele parecesse mais um aventureiro pronto para ir para a batalha a qualquer segundo do que um adolescente, ele estava coberto com equipamentos de bestas e tinha uma adaga presa em sua cintura. Zinco, direi a ele a mesma coisa que disse ao resto de vocês, respondeu Steve. Infelizmente, ao contrário de vocês, vai ser muito mais difícil para ele. Ele não cresceu passando por tudo isso, então pode achar difícil de aceitar. O fato de eu tê-lo pego fugindo da mansão me diz que ele pode ter descoberto algo. Finalmente, Rachel levou Jack a uma área que era bastante aberta, estava bem iluminado, e parecia que muitas das estalagmites do chão da caverna haviam sido removidas para dar lugar a algo. À medida que Jack se aproximava, ele notou que no chão e nas laterais da parede da caverna havia várias marcas de garras, bem como crateras que pareciam muito antigas, com algumas novas misturadas na área. E por último, o último local, é nosso lugar para treinar, Rachel disse com orgulho. Área de treinamento? Jack respondeu confuso. Só então, Steve veio e começou a dar tapinhas nas costas de Rachel para ela voltar e brincar com as outras crianças. Venha agora. Eu ainda não contei a Jack sobre este lugar. Ainda assim, bom trabalho em mostrar a ele todos os lugares. Antes de ir embora, Rachel se virou e olhou para Steve como se esperasse alguma coisa. Oh, desculpe, quase esqueci, disse Steve enquanto afagava e esfregava sua cabeça, fazendo com que as bochechas dela corassem. Ela então rapidamente saiu correndo e se juntou às outras crianças. Ela é uma boa criança, disse Steve. Todos eles são. Bem, acho que é hora de eu explicar a você o que está acontecendo com ela e por que esse lugar existe. Sim. Eu também estou meio confuso. Mamãe disse que você decidiu se tornar um aventureiro. Uma expressão dolorosa atingiu o rosto de Steve ao ouvir essas palavras. Então, parece que você ainda os está chamando de mãe e pai, Acho que tenho que explicar tudo desde o início. Os dois foram até onde ficava a área de dormir. Na área havia uma pequena escrivaninha de madeira. Novamente, Jack achou estranho que todo o equipamento na caverna fosse bastante moderno. Era uma mistura de equipamento top de linha dentro de uma caverna que não combinava muito com a atmosfera. Mas quando pensava em como seu irmão era capaz de escalar as paredes facilmente, e quão alto elas estavam aqui, ele só conseguia pensar em uma coisa. Seu irmão havia trazido todos esses itens da cidade para esta caverna. Primeiro, acho que é melhor se você me contar o que aconteceu na mansão. E então, posso contar minha história? Steve perguntou. Jack passou a explicar os detalhes e eventos do que aconteceu na mansão. Mas mesmo depois de ouvir tudo o que Jack havia dito, Steve não pareceu tão surpreso ao ouvir os detalhes da história. Jack, temo que o que aconteceu com você tenha acontecido com todos nós aqui, disse Steve com uma voz dolorosa. Como você adivinhou, eu sou um lobisomem como você, Jack. E o mesmo pode ser dito para cada um de nós nesta sala. Agora, Jack finalmente entendeu por que Rachel tinha um rabo. Ansioso para saber mais, Jack decidiu não interromper Steve. No entanto, há uma grande diferença entre nós e você,
Para você ver, eu descobri meus poderes aos 3 anos. Nosso pai e nossa mãe me disseram para manter isso em segredo de você e de todos os outros. E como um bom filho faria, eu concordei. Quando você fez 5 anos e foi aceito na Avrion, todos ficaram satisfeitos, incluindo eu. Mas o dia em que você saiu, Jack, foi o pior dia da minha vida. Naquela noite, quando fui dormir, acordei na mesma cela subterrânea que você. Para minha surpresa, embora eu não estivesse sozinho, havia outros lá embaixo também. Ele fez uma pausa com uma expressão triste, e então continuou. Mais tarde, descobri que todos eles carregavam o mesmo sangue que eu, o sangue de uma besta. Eu então vi nosso suposto pai com as outras coisas horríveis lá embaixo. Os lobisomens machos seriam vendidos na casa de leilões, enquanto as mulheres lobisomens seriam mantidas no subsolo, para fins de procriação. Eu, como os outros lobos machos, fomos vendidos para algum nobre rico. Ao dizer isso, Steve tocou na cicatriz que estava em seu rosto. Meu dono não era bom e gostava de infligir dor aos outros por prazer. O que seria melhor do que uma besta que parecia se curar magicamente todos os dias, não é? Com o passar dos dias, uma hora eu consegui a liberdade. Acontece que não éramos os únicos lobisomens lá fora. Eu nunca fui capaz de ir contra o meu dono devido ao contrato, mas assim que ele foi morto, fui libertado. Eles me ofereceram a mão e me levaram a um lugar onde éramos ainda mais numerosos. Como fiquei lá, eles me treinaram, me ensinaram como usar minhas habilidades e como lutar. Então por que você voltou aqui? Jack perguntou. Steve então olhou para as outras pessoas dentro da caverna. Acontece que eles não eram tão bons quanto eu pensava. Assim como os humanos tinham lobisomens como nossos escravos, eles fizeram o mesmo usando humanos como fonte de alimento. Alguns deles eram culpados de crimes, mas alguns deles não eram. Eu até descobri que aqueles lobisomens já conheciam este lugar há um tempo. Eles costumavam vir aqui para comprar aqueles escravos humanos. Vendo que não eram diferentes, decidi voltar e fazer uma mudança. Eu queria salvar todos naquela mansão e derrubar meu pai. O único problema era no tempo que eu tinha saído. Ele havia obtido uma grande quantidade de riqueza, e a força dos Cavaleiros Amarelos disparou. Assim, tentei salvá-los um a um, pois a maneira mais fácil era quando estivessem sendo levados a caminho do leilão. Ou então, quando estavam para serem levados para debaixo da casa dos Den. As pessoas ao seu redor foram todas salvas por mim. Depois de descobrir a verdade sobre o que sua família vinha fazendo nos últimos anos, Jack ficou em silêncio. Se fosse qualquer outra pessoa contando essa história, ele a teria ignorado. Mas porque a história veio de seu irmão, e o que ele próprio experimentou combinou com a história, ele sabia que era verdade. Eu só tenho uma pergunta a fazer, disse Jack. Por que eles não me venderam? Por que me deixaram ir? E isso, querido irmão, é uma pergunta que só pode ser respondida por seu pai e sua mãe.